Bom, nós apresentamos um plano de trabalho conformado por 3 eixos. Um eixo que deve apresentar ao longo desses mais de 40 anos, quase 50 anos de exploração da salgema no município de Maceió, as omissões, o que aconteceu e o que fizeram e o que deixaram de fazer para que a gente vivesse uma calamidade social, urbana e ambiental como a gente está vivendo hoje. Tem um eixo que é avaliar todas as ações no sentido de compensar os danos, tanto aos indivíduos quanto aos entes federados, município, estado, União, e um terceiro eixo que vai tratar do que fazer para que calamidades ou tragédias dessa natureza sejam evitadas. Então, o plano tem um espectro muito amplo, ou seja, a gente já aprovou hoje todos os requerimentos de informações, desde das informações que o Ministério Público tem, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todos os órgãos ambientais, estaduais, nacional, municipal, todas as comunicações que esses órgãos travaram ao longo desses anos com a Braskem, com as suas antecessoras, ou seja, todas as informações que a gente pôde buscar, a gente já aprovou no dia de hoje, para que a gente tenha acesso, para que a gente possa saber onde houve e de onde partiu, o que não foi feito, quem negligenciou, quem não cumpriu as suas tarefas, não cumpriu por quê, para que a gente, a partir daí, possa chamar esses agentes públicos para dar as suas explicações e dizer o que aconteceu e por que não aconteceu, as empresas envolvidas, né? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, por que fecharam acordos em que o terreno, a área física, onde está localizado os imóveis, parte da cidade, passa a ser propriedade de uma empresa que provocou o dano, ou seja, quem provoca o dano acaba sendo beneficiado. Como é que se explica tudo isso? Então, acho que o plano ele tem um espectro de abrangência, o seu espectro de abrangência, ou seja, a sua abrangência é muito grande e vai nos dar a condição de, ao final, termos uma visão bastante objetiva. A nossa intenção não é fazer pré-julgamento, não é atingir nenhuma empresa, não temos aqui nenhuma intenção fora de um eixo que é saber por que é que essa calamidade aconteceu, quem foi prejudicado com as compensações, quem está ganhando com as compensações e o que fazer para evitar que ações como essa voltem a acontecer. Porque veja, quando você explora um poço de petróleo, quando você descomissiona aquele poço, em outras palavras, quando você para de explorar aquele poço, você tem que cimentar, você tem que tamponar aquele poço e garantir que aquilo não vai ser... aquilo não vai produzir nenhum dano ambiental. Se você abre um buraco a 1.200 metros e por que não fez a estabilização daquelas cavernas, ou seja, daquelas cavidades antes de explorar uma outra cavidade? Por que não estabilizou aquilo? Por que não monitorou? O que foi que aconteceu? Percebe? Além da suspeita de que eles ampliaram demais a exploração. Eles exploraram e voltaram a reexplorar. Se eles exploraram dentro do limite estabelecido e depois ampliaram a exploração sobre aquilo, essas questões precisam ser postas, porque o que aconteceu é que parte dessas cavidades cederam. E não foi só uma acomodação que pode acontecer naturalmente. Foi cedeu com dano e com risco de colapso do conjunto de cavidades que compõem a atividade de mineração ali na região de Maceió, que são 35 cavidades gigantes que foram abertas e que estão estáveis. A maioria delas não estão estabilizadas, ou seja, elas estão em aberto.
elas não têm pressurização, elas não têm preenchimento com material arenoso, elas não se acomodaram naturalmente, ou seja, por que estamos nessa situação? Isso a sociedade brasileira precisa entender e é preciso que no futuro isso não venha a acontecer. E, além disso, a gente precisa saber os acordos que foram feitos. Quem se beneficiou com esses acordos? Quem é vítima ou quem provocou? Então, tudo isso vai ser objeto do trabalho da CPI e com a aprovação do plano de trabalho a gente tem um caminho aberto para trilhar daqui para frente. Relator, o presidente até Aziz afirmou que vai ser uma CPI com uma apuração muito mais técnica do que outras costumam ter, que acabam dizendo por olhar mais político. Na próxima sessão, amanhã, acontece a deliberação dos requerimentos de convocação. Qual a linha que o senhor planeja, o senhor tem em mente que seria mais ideal de uma sequência de depoimentos? Quem pode ouvir primeiro, segundo, até tanto para poder esclarecer o que já ocorreu, mas também talvez evitar esses novos colapsos? Tem uma sequência. Inicialmente a gente precisa ilustrar com uma visão mais técnica o que está acontecendo, né? A partir daí nós vamos também convocar outras pessoas que está acontecendo neste momento do ponto de vista geológico e do ponto de vista ambiental. Então, pessoas que vêm com esse objetivo, tornar isso mais claro. Depois a gente precisa convocar pessoas e instituições para falar sobre os acordos, né? Por que os acordos foram desta forma e não de outra forma? Quem se beneficiou, como se beneficiou? Então, é óbvio que o que vai nortear o nosso trabalho é a busca de uma isenção para esclarecer e passar para a opinião pública brasileira o que aconteceu em Maceió, que produziu a calamidade, que está gerando acordos que parecem não ser os melhores nem para a questão urbana, nem para a urbanidade, que é a cidade, nem para os indivíduos, né? Então, isso nós vamos seguir um caminho técnico, mas é óbvio que o debate é político.